várias maneiras antigamente. Deus falava através dos profetas, de sonho, de revelação. Mas hoje não. Hoje, se você, por exemplo, pastor, eu tive um sonho. Nem pergunta o significado para não saber responder. Tá? Ah, não foi pesadelo. Então amarra em nome de quem? Amarra em nome de Jesus. Ah, mas foi sonho bom. Então agradeço. Mas não se apegue a sonho. Não se apegue a esse tipo de coisa. Você quer ouvir a voz de Deus? Só tem duas maneiras que Deus fala. Primeiramente é com a palavra. É lendo a Bíblia que Deus vai falar com você. E pensamentos. Sabe aqueles pensamentos que você discerne que são de Deus? Aquele pensamento que te joga para cima. Porque o pensamento de Deus nunca vai jogar você para baixo. O pensamento de Deus nunca vai gerar dúvida em você. O que gera dúvida é o pensamento de quem? Do diabo. Então, às vezes, você está lá e vem um pensamento bom. É de Deus. É Deus, às vezes, falando contigo. Às vezes, até uma lembrança de uma palavra, de uma pregação. É assim que Deus se comunica conosco. Amém? Mas, acima de tudo, ainda é o quê? É a Bíblia. Tá certo? Por isso, você tem que ter a Bíblia, trazer a Bíblia quarto, domingo. Procurar, sempre que vem na igreja, tem que trazer a Bíblia. Tá bom? E leia, né? Leia, porque é importante. Vamos, então, meditar aqui no que diz o texto. Achou aí? Olha só o que diz. Diz assim: a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem. Então olha só que coisa interessante, que bacana isso aqui. Quando Deus está falando aqui que a glória da última casa será maior do que a primeira, é porque essa casa somos nós. Nós somos a última casa. Nós somos o quê? A última casa. Qual foi a primeira? A primeira foi o templo de Salomão. Que a glória de Deus encheu aquele lugar. E hoje a glória de Deus quer encher quem? Quer encher nós, quer encher você. E Deus, quando falou essas palavras, Ele falou justamente quando o templo estava em ruína. O templo estava em ruína. E o povo preocupado com isso. Porque imagine, o povo estava, e agora? O templo está em ruína, o que vai ser de nós? O que vai ser do templo? Está dando para entender? Semelhante àquelas pessoas que chegam na igreja, e você pode ver que elas chegam assim também, em ruínas. Porque elas chegam depressivas, elas chegam angustiadas, elas chegam com desejo de suicídio. Tem gente que chega com casamento destruído, na falência. Gente, meu amigo, perdida nas drogas. Porque toda pessoa que chega na igreja, ela não chega bem. Ela sempre tem algo dentro dela, na vida dela, que levou exatamente ela a vir. E muitas vezes, quem olha para a vida dela, ela pensa assim: como que a minha vida vai mudar? Como que a minha vida vai mudar? Porque o povo estava preocupado. E agora? O tempo está em ruínas. E agora? Mas Deus falou o seguinte: não se preocupa não. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: olha para frente. Olhe para frente, não se apegue à glória do passado. Porque você sabe que nós não podemos nos apegar à glória do passado. Se você teve momentos lá atrás bons, se você teve momentos bons, se você teve momentos felizes, se você teve lá momentos que foram agradáveis, você prosperou, você teve isso, teve aquilo, e devido a alguma situação você perdeu, e hoje a sua vida não é mais o que um dia já foi, você não pode se prender a isso. Por quê? Porque se você se prende a isso,
Então, infelizmente, você nunca viverá a glória da segunda casa. Quer dizer, você não verá algo maior acontecer, porque você está preso ao passado. E a gente não pode se prender ao passado, nem naquilo que foi bom, nem tampouco naquilo que foi ruim. Porque independente de bom ou ruim, Deus ele quer que a gente olhe para o quê? Para frente. E foi o que Deus quis dizer para o povo: olha para frente. Haverá uma glória ainda maior, ou melhor, haverá uma casa que terá a glória maior do que essa casa que hoje está em ruína. Porque é isso que Deus faz. Deus pega a pessoa que chega na igreja mal, Deus pega aquela pessoa que chegou na igreja toda destruída, em ruína, em fracasso, e o que ele faz? Ele transforma. E quem olha, depois nem acredita na transformação daquela pessoa. Ou não é assim? Sim. Você pode ver. Você pega aí gente que foi viciada há anos. Gente que, meu amigo, quem olhava e dizia assim: esse aí não se direita mais. Esse aí não tem mais jeito. Não é verdade? Às vezes você vai ver testemunhos de pessoas aí. Tem gente que, se você conhecesse ela como ela era, você dizia: ó, esse aí não tem mais jeito. Esse aí, ó, está perdido. Mas Deus mudou. Deus mudou tudo. Porque Deus muda quando a pessoa se entrega para Deus. Quando realmente a pessoa entrega a vida dela para quem? Deus muda. Deus transforma. Deus faz coisas que nem a própria pessoa imagina que aconteceria. As pessoas que se entregam para Deus vivem uma vida que nem ela faria ideia de viver. Porque Deus faz tudo diferente. Amém? A vida pode até estar em ruína, em fracasso, derrota, mas quando Deus entra, Ele muda. E quer ver uma coisa importante, e que realmente é o que testifica se você entregou a vida ou não para Deus? Porque se você diz assim: ó, como que eu sei que eu entreguei minha vida? Como que eu sei que a minha vida foi entregue para Deus? Olha o que diz aí, ó. E neste lugar darei o quê? Mais forte. A paz. Quando você entrega a sua vida para Deus, a primeira coisa que você tem é o quê? A paz. É paz. Você tem paz. Está dando para entender? Primeira coisa é a paz que Deus dá. E a paz é algo que não se compra. Dinheiro não dá. A paz é algo que você não vai ali na loja: ó, me vende a paz. O mundo não pode dar paz. A paz do mundo não é a paz de quem? De Deus. A paz de Deus. Está dando para entender? É igual a moça que disse: eu vim na igreja, eu estava com vontade de me matar. Quando eu coloquei o pé, o pastor orou, ele fez a oração, chamou a gente para orar. Eu fiquei lá, eu nem sabia o que falar, mas eu me senti bem, me senti leve, eu me senti em paz. E ela disse que saiu da igreja feliz, dormiu. Aquela noite, muitas noites que não dormia, aquela noite ela dormiu tão bem, tão bem. Olha só, está vendo? Olha que coisa maravilhosa. É isso que Deus quer fazer na vida de todos. Deus, Ele quer ser a glória, por meio do Espírito Santo, a reinar sobre você. Porque entenda que maior do que o templo, porque na época a glória estava no templo. Mas Deus falou que a segunda casa seria maior do que a primeira. Por quê? Porque esse templo hoje, que Deus quer que habite o seu Espírito, somos nós. E muito mais usados somos nós do que em si um templo de pedra. Porque imagine comigo, pense comigo, o que seria essa igreja sem a presença de Deus? O que seria um templo sem a glória? O que seria?
Olha qual utilidade. Pense comigo. Que utilidade teria o tempo sem a glória de Deus? Sem a presença de Deus? Pense. Não passaria de um ambiente qualquer. Não é verdade? Sim ou não? É a mesma coisa. Você vir aqui e não ter Deus aqui, eu pergunto, não é o mesmo que ir lá no mercado, em qualquer outro lugar? É, porque não passa de quê? Não passa de um ambiente de quatro paredes. Então, o que faz a diferença aqui nesse lugar, a ponto das pessoas colocarem o pé e dizer, poxa, eu me senti bem quando cheguei na igreja, poxa, eu senti um alívio. Está dando para entender, sim ou não? O que faz elas terem aqui um ambiente de paz é a presença de Deus aqui. E essa presença que está aqui é exatamente o que quer estar dentro de você. Porque muito mais do que Deus habitar nesse lugar, é habitar contigo. É morar contigo, é estar contigo por onde você for. Está dando para entender? Sim ou não? Por isso que a segunda glória, ele disse que será maior do que a primeira. Porque Deus habitar dentro de você é muito mais, meu amigo, muito mais louvável do que em si habitar num ambiente como esse. Está dando para entender? Então, da mesma forma em que você pega um ambiente desse, que sem a presença de Deus se tornaria inútil, eu pergunto, o que é a vida do ser humano sem Deus, então? Nada. O que é o ser humano sem Deus? Está dando para entender? Então, você vê pessoas aí que elas andam para lá, andam para cá, mas não passam de barros vazios ou vasos vazios. É isso que as pessoas são. Elas são vasos que estão o quê? Vazio. E vazio que eu digo entre aspas, né? Porque quem não é cheio de Deus é cheio de quem? Do diabo. É do diabo. Ou não é verdade? Então, a realidade dessas pessoas aí, meu amigo, exatamente são, como eu disse entre aspas, vazias. Por quê? Porque, infelizmente, Deus não habita dentro delas. São pessoas cheias, por isso que são pessoas cheias de orgulho, pessoas cheias de si, pessoas que são avarentas, pessoas que são vaidosas, pessoas que são orgulhosas, pessoas que você vê reina dentro delas a maldade. Então são pessoas que você vê são infelizes. Infelizes porque não passam de vasos vazios. Mas quando o Espírito Santo entra, ela ainda permanece sendo um vaso. Porém, um vaso com riqueza dentro. Amém? E o que é melhor? Ser um vaso vazio ou com a riqueza? Hein? O que é melhor? E é isso que Deus quer. O plano de Deus para a vida do ser humano é esse. É fazer dele uma pessoa, um vaso com a riqueza, com um tesouro dentro. Amém? Você sabe que o vaso de barro não seria digno de receber um tesouro. Mas Deus faz questão de pôr nesse vaso de barro o tesouro dele, que é o próprio Espírito Santo. Paulo fala sobre isso, sobre os vasos com o tesouro dele. Amém? Então Deus, Ele quer encher você, Ele quer completar você, Ele não quer que você seja uma pessoa vazia, uma pessoa da qual você, meu amigo, está aí, vive, mas